Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com mais uma entrevista e hoje nós vamos falar sobre relações trabalhistas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada trabalhista Carla Maria, ela que também é autora do livro Relações Sustentáveis de Trabalho. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Vanessa. E nós vamos começar falando desse livro, né? Por que esse livro, especificamente falando sobre as relações de trabalho, Carla? Então, Vanessa, eu sou advogada trabalhista há 30 anos, atuando só nessa área, né? E um dos enfoques que eu sempre gostei de atuar foi na prevenção, né? Buscando, vamos supor, se eu sou advogada de uma empresa com 10 mil empregados, né? Se eu faço com que essa empresa cumpra a lei e proteja o seu empregado, eu vou estar protegendo 10 mil pessoas, né? Então, esse sempre foi o meu foco. E eu fiz um mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, onde nós tivemos uma dissertação. Foi sobre a orientação do professor Germano, que é coautor do livro. Após a publicação da dissertação, eu já fui admitida num doutorado em psicologia. E lá eu estudei durante 2 anos uma disciplina que se chama Psicodinâmica do Trabalho, de autoria de Christophe Dejour, que é um cientista social francês, né, psicanalista, psiquiatra e ergonomista. E então eu percebi que essa disciplina poderia ajudar a regular essas relações de trabalho de forma que ela se tornasse mais saudável, né? E por isso sustentável, né? E então nós tivemos uma entrevista com esse cientista social quando ele esteve aqui em Goiânia em 2016 para falar sobre assédio moral no trabalho, numa audiência pública, e ele confirmou essa possibilidade de sustentabilidade. Então o professor Germano e eu convidamos a doutora Lila de Fátima Ramos, que é doutora em psicologia, né? E ela então enriqueceu esse trabalho inicial com um capítulo da tese dela sobre a clínica psicodinâmica do trabalho. Certo. E o que te fez realmente fazer esse livro, lançar? Esse livro vai ser lançado amanhã, né? E o que te fez querer lançar esse livro, levar esse trabalho para frente? Foi o desejo, né, de contribuir por um mundo do trabalho melhor do que aquele que nós temos hoje, né? Inclusive, assim, quando o livro já estava pronto, nós nos deparamos com essa reforma trabalhista. É uma reforma que veio para mexer com tudo, para desregulamentar quase tudo, né? Então, isso foi muito difícil. E eu ainda questionei como falar em relações sustentáveis de trabalho com essa realidade de um Brasil onde nós ainda encontramos trabalho escravo contemporâneo, onde ainda nós encontramos o trabalho infantil, que é um horror, né? E então, como falar disso? Então, essa proposta de sustentabilidade das relações de trabalho, ela perpassa esse caminho, é o falar, é falar mesmo, né? Freud diz que a cura acontece pela fala. É importante que nós tenhamos esses espaços de deliberação, que nós sejamos ouvidos, que nós possamos compartilhar, falar, refletir. É isso que nos faz tornar mais humanos, né, e mais dignos. Inclusive, os contritos, né, os atritos nos trabalhos, nas profissões, no meio ali, naquele ambiente, ele acontece justamente porque as pessoas elas não têm um diálogo, né? E às vezes as coisas acontecem, elas vão guardando, até nós conversávamos agora há pouco a respeito de trabalho que é feito sob pressão, né? E as pessoas vão suportando aquilo, e até quando ela vai conseguir suportar aquele trabalho que na verdade deveria ser um trabalho que traz um certo alívio, né? Por estar fazendo o que gosta. O que acontece, Vanessa? Isso é muito aprofundado no livro. Nós estamos vivendo um contexto de uma globalização com um viés altamente econômico, né? Onde o poder econômico é o que manda. A partir do momento que esse poder econômico está mandando, né, ele está afastando, através da ideologia do neoliberalismo, o próprio Estado.
né? O Estado está sendo convidado a deixar os seus cidadãos livres, né? Para que eles possam atuar livremente no mercado. Mas nós sabemos que todo cidadão precisa da proteção estatal, né? A proteção estatal, ela se tornou mais forte a partir justamente da Segunda Guerra Mundial, onde tudo estava destruído, né? Foi criado, então, o estado do bem-estar social, né? Onde havia previdência para todos, emprego para todos, carreira para todos, né? E isso veio sofrendo um retrocesso muito forte, né? Em nome de uma economia mundial, em nome de um baixo custo, né? O que nós estamos assistindo? E foi isso que moveu justamente a reforma trabalhista, né? É isso que está por detrás disso, né? Então, o que nós estamos assistindo? Um número cada vez menor de pessoas muito ricas e um número cada vez maior de pessoas muito pobres. E, infelizmente, olha, é uma projeção muito triste, né? Porque os estudos justamente desse cientista, que é Christophe Dejoux, na França, com o que ocorreu lá alguns anos atrás e numa escala e proporção muito menor do que está acontecendo no Brasil, né? Foram não só adoecimentos, como precarizações, pauperizações, mas também suicídios decorrentes do trabalho, né? Então é uma situação que ela foi real e que infelizmente é isso que nós estamos atraindo para o nosso país. Só para você ter uma noção, assim, o contrato de trabalho intermitente, ele já existe na Inglaterra e lá ele se chama contrato a 0 hora. Se você joga no Google contrato 0 hora, você vai pegar vários vídeos, né, feitos por jornais europeus entrevistando pessoas que hoje trabalham nesse contexto. E começa dizendo assim, olha, eu começo a semana sem saber quantas horas eu vou trabalhar durante aquela semana. É uma pobreza, é uma falta de vitalidade muito forte, né? Porque você mal tem dinheiro para pagar o seu aluguel, a sua conta de água e a sua conta de energia. O mínimo, o básico. Entende? Então é isso que vai acontecer entre nós. Já está acontecendo, nós estamos vendo isso acontecer. Muitos protestos e manifestações aí contra a reforma da Previdência. Por que você acha que isso tem acontecido? Eu acho que esses protestos estão acontecendo em baixíssima escala, né? Porque uma das propostas do neoliberalismo é exatamente a manipulação das pessoas pela mídia, né? Você pode ver, e eu assisti isso muito de perto, porque eu represento o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, dentro do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás. Então eu assisti a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, né, doutora Genilda Guimarães de Lima, tentar insistentemente dar palestras, dar entrevistas e conscientizar a população da necessidade de se lutar, de se resistir contra a reforma trabalhista. E ela não conseguia esse espaço, porque esse espaço estava sendo totalmente dominado pelo poder econômico, né? Então, essa movimentação toda que hoje acontece pela Previdência deveria ter acontecido lá atrás com a reforma trabalhista, né? Infelizmente não aconteceu, e o que nós temos notícia hoje é que está sendo construído um Estatuto do Trabalho como um movimento de contra-reforma à reforma trabalhista que aí está. E o que você acha desse movimento contra a reforma trabalhista? Eu acho excelente, né? Eu acho excelente, porque nós não podemos ser zumbis, nós não podemos ficar como autômatos, né? Sem fazer nada. O povo brasileiro não reage, não fala. Olha, só para você ter uma noção, eu tenho amizade com a auditora fiscal do trabalho, né? A primeira notícia que ela me mandou quando o governo Temer tomou posse, né, foi a retirada de verbas públicas para situações de direitos humanos, entende? Então esse nível de violência que nós estamos vendo, de desemprego, o feminicídio, as mulheres sendo mortas porque são mulheres, apanhando porque são mulheres, né? Nossas crianças estão sendo assassinadas pelos próprios pais, de tanto bater. Nós estamos vendo isso na mídia a todo instante, né? Então, isso tudo é falta de verba para combater esse nível de violência, né? Isso foi retirado
Eu recebi dela isso do governo federal, né, uma comunicação do governo federal, retirando aquela verba, e a proposta foi exatamente o que aconteceu com a reforma trabalhista. O que eles disseram? Qual era o discurso daquela época, né? Nós precisamos economizar. O Brasil precisa sair dessa crise, ele precisa dar certo. Por exemplo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na época, né, a primeira coisa que ele fez foi retirar todos os projetos de lei que haviam na Assembleia e no Senado para crescimento da Justiça do Trabalho. Dizia que era para economizar. Logo depois, né, ele chancelou a reforma trabalhista. Uma reforma que foi feita às escuras, que foi feita no silêncio, às pressas. Eu participei de um debate com a OAB, na OAB, promovido pela OAB, e lá as alterações eram no máximo 7. Foram essas 7 alterações que foram levadas para a sociedade civil discutir no Brasil todo. 2 semanas antes da reforma ser aprovada, é que apresentou todas as alterações que ocorreram. São muitas. Né? Foram retirados direitos sociais arduamente conquistados. Ninguém sabe ainda os reflexos disso. As pessoas não sabem sequer quais as alterações que ocorreram. Isso é gravíssimo. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Então você percebe que todo o legislativo foi manipulado, né? Manipulou-se a população para calar, manipulou-se o legislativo para aprovar uma legislação que desregulamentou algo que já existia há anos e que protegia o trabalhador. Eu me recordo que uma das propostas que havia era de revogar a NR12. Sabe o que é a NR12? É uma norma regulamentadora que ela propõe que você tem que ter proteção para as máquinas, para os equipamentos, para não decepar membros. Entende? Como assim revogar? Não revogou porque o plebiscito não permitiu. Né? Então, você entende do que eu estou te falando? É um movimento, né, de tratar de forma desumana o trabalhador, né? Tirar o mínimo que ele tem, que é a dignidade. Né? Por exemplo, o contrato de trabalho intermitente, ele permite que uma pessoa fique lá 1 ano com o contrato e possa trabalhar 1 dia, 2 dias ou nem trabalhar. Que contrato é esse? Que segurança é essa? O que você vai fazer com isso? Sempre estou recebendo telefonemas de trabalhadores. O último que eu recebi esses dias era uma trabalhadora, uma técnica em segurança do trabalho. Para ser admitida, ela precisou constituir uma pessoa jurídica, que é o que a gente chama de pejotização, né? E quando ela estava lá, engravidou. Ela disse: olha, eu tenho horário de trabalho, só eu posso trabalhar, eu uso uniforme, mas eu fui contratada dessa forma, e agora? Né? Para eu entrar com a ação, eu vou ter problema para provar isso? Eu falei, sim. E se você não provar, isso é o que é o pior, Vanessa, você pode ser condenado, inclusive, a pagar os honorários advocatícios da parte contrária. Quer dizer, hoje, né, com a reforma, além de você não ganhar aquilo que você busca como seu direito, você ainda pode sair de lá devendo. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando outras formas de se inserir no mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil. Sim, sim. Estão abrindo mão até da CLT, inclusive, né? Sim, sim. E tudo isso por causa exatamente desse movimento do custo baixo. Aí vale tudo, você entendeu? Só para você ter uma noção, eu estou fazendo estudos mais aprofundados, porque eu continuo os meus estudos em representações sociais, na psicologia, né? E então, aprofundando sobre a globalização, é o seguinte, por exemplo, uma determinada empresa, que tem várias empresas em vários locais do mundo, né? As multinacionais, por exemplo, ela desemprega ali todo um escalão, que já tem uma remuneração composta, que tem conquistas alcançadas, né? E ela coloca para trabalhar no lugar daquelas pessoas, por exemplo, trabalhadores de outros países, que às vezes até estão em condições degradantes, trabalho escravo, trabalho infantil. Quer dizer, vale a pena? É para isso que nós estamos vivendo? Né? É esse o mundo que nós queremos construir? Não é, Vanessa? Ninguém quer isso. Com né? certeza. Então, está passando da hora da gente abrir a boca e falar. Entende? Abrir a boca, falar, resistir, protestar e mostrar o outro lado. E esse livro seu, Relações Sustentáveis de Trabalho, ele não é somente para o trabalhador, né? Mas também para conscientizar
as pessoas que empregam esses trabalhadores? Sim, a proposta é essa, como eu te disse, porque o que a gente tem que ver? Relações, né? Ela implica em mais de uma pessoa, não é? Então nós estamos pensando aí no trabalhador, no empregador, né? No profissional autônomo, porque a nossa Constituição, ela protege, não é só a relação de emprego. A nossa Constituição, por que esse título, sustentáveis? Porque nós temos no artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, o direito a um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado. Isso também pelo artigo 225 da Constituição Federal. O que significa ecologicamente equilibrado, né? Respeito, equilíbrio, dignidade, pagamento daquilo que eu devo receber como de direito, né? É isso que é meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde as pessoas não se adoeçam, não se acidentem. Então ele é um livro que, como ele traz esse diálogo, né? E ele faz uma dinâmica assim de ir na filosofia, na sociologia, no direito e na própria psicologia, né? Ele alcança também pesquisadores, né? Os atores sociais envolvidos no mundo do trabalho, né? Estudantes, professores, todos. O que foi a nossa proposta, né? Foi oferecer uma ponte entre o direito e a psicologia, né? Porque nós estamos assistindo hoje no judiciário trabalhista um número cada vez maior de ações trabalhistas decorrentes de adoecimentos mentais. Então, como que você vai ser advogado? Como que você vai saber o que você tem ou deixa de ter, né? Como que você vai julgar uma causa se você não tem o conhecimento, né? Então, eu descobri nessa disciplina psicodinâmica do trabalho um caminho seguro, né? Porque a psicologia ela tem várias abordagens e todas são altamente contributivas, né? Mas a psicodinâmica do trabalho ela é muito específica para essa área, ela analisa o trabalhar, né? E isso é muito importante. Bom, e como nós falamos, este livro, Relações Sustentáveis de Trabalho, será lançado amanhã às 16 horas, aonde mesmo? No auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia. E hoje nós queremos convidar você, né, para ir nesse lançamento. A Carla com certeza estará lá recebendo todas as pessoas para que este livro seja realmente divulgado e que as pessoas possam se conscientizar em relação nas relações, né, de trabalho dentro de suas empresas. Carla, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa. E para você que nos acompanhou, uma ótima tarde para você. Daqui a pouco teremos mais conteúdos aqui no DMTV.